O ano 2017 promete fazer a alegria de quem vive à espera pelos feriados, ainda mais quando é possível prolongá-los por acontecerem em uma sexta ou segunda-feira. Serão pelo menos 9 esse ano. Anchieta, mas representantes de alguns setores da economia não estão gostando nada disso. O comércio, por exemplo, já estima mais de 10 bilhões de reais em prejuízos com esse calendário. Calendário deste ano estão previstos 9 feriados ou pontos facultativos nacionais que podem aumentar o tempo de descanso dos brasileiros. 2017 terá mais feriados prolongados que nos últimos 10 anos. Pra gente que trabalha é bom. Agora pro comércio, se é ruim, né? Porque não vai deixar de estar faturando, né? Se você for perguntar para vários, para quem trabalha vai dizer que é bom no caso, né? Para quem não trabalha ou para quem tem comércio é ruim. Pois é, enquanto muitos comemoram, essa folga tem um preço. O varejo se preocupa, já que os dias de recesso podem levar o comércio a amargar perda de 10,5 bilhões de reais. E isso pode afetar a economia, principalmente agora, nesse período de crise. Se você fizer uma leitura microeconômica, né, ou seja, para aquela empresa que tem 8, 10 funcionários, aquele pequeno comércio, talvez esse impacto não seja significativo. Mas quando você começa a trabalhar com grandes números, com números do município, números do estado, números da União, você tem uma quantidade enorme de situações que deixam de ser geradoras de riqueza e deixam de ser geradoras de impostos. Então, realmente, quando você tem um grande volume de paradas, isso acaba, de uma certa forma, prejudicando as duas situações. Tanto do ponto de vista de geração de PIB, riqueza, para o país, para a União, como do ponto de vista de geração de impostos. Para esse economista, os feriados prolongados têm efeitos diferentes dependendo do setor da economia. Como tudo na vida, tem dois lados. Um lado que o comércio fecha, que muito da produção deixa de ser realizada. Então, com isso, a oferta de bens, ela diminui. Então, tem um impacto no PIB. Por outro lado, tem um aumento da demanda também, porque se de um lado as pessoas não estão comprando alguns tipos de bens, elas passam a demandar por outros tipos de bens, de serviços. Eu estou pensando que num feriadão, os bares, os restaurantes, os hotéis, as concessionárias, a manutenção dos veículos. Então tem vários setores da economia que são estimulados também durante esse período. Depois de um ano de crise com fechamento de lojas e demissões, os empresários dizem que o grande número de feriados vai dificultar a recuperação do setor. E por isso é preciso criar estratégias para aquecer as vendas. Para a gente driblar as dificuldades do comércio, a gente tenta colocar as mercadorias que o pessoal aproveita nas viagens, nos feriados. Então a gente tenta fazer isso para estimular as vendas. Quem quiser viajar ou descansar, com tanto feriado assim, dá para esticar o fim de semana quando eles caem numa sexta ou numa segunda, ou prolongar a folga quando eles caem numa terça ou numa quinta. Então anote já na agenda e comece a se programar. Do ponto de vista do consumidor, aí é importantíssimo planejar, ele olhar para o calendário no início do ano, planejar as viagens, saber qual é a viagem que pode ser feita, porque de fato um feriadão ele é um grande atrativo, ele enfeitiça, mas as pessoas devem saber se podem viajar, para onde podem viajar, qual é o lazer que cabe no orçamento familiar. Então, em tempos de crise, mais do que nunca, né, esse ano nós começamos um ano em crise e tende a ser um ano de crise, então as pessoas mais do que nunca têm que planejar, porque o orçamento está escasso, quem é assalariado está perdendo da inflação, o reajuste do salário mínimo foi inferior à inflação, quem é do setor público também, a maioria dos servidores públicos está com salário congelado também, então significa que a renda real do assalariado ela está menor ao longo desse ano, e com renda menor, considerando que as despesas sobem, com essa renda vai se fazer menos coisas do que se fez no ano anterior. Então, mais do que nunca é preciso planejar e saber, considerando o desgaste da renda, o que é possível fazer com o salário atual.